Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este primeiro domingo da Quaresma, estamos entrando nesse tempo da Quaresma, esse tempo forte, onde a Igreja nos propõe um caminho bonito de conversão, um caminho de conversão através da caridade, através da oração, através do jejum, onde a Igreja nos propõe aqui no Brasil o tema da campanha da fraternidade, fraternidade, ecologia integral, e o lema Deus viu que tudo era muito bom. É o nosso caminho de conversão, o nosso caminho de conversão que tem incidência também na vida da sociedade através da campanha da fraternidade. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou então Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amados e amadas de Deus, neste primeiro domingo da Quaresma, nós nos encontramos com a tentação de Jesus. A tentação de Jesus relembra que ele foi tentado, mas que nós também, no nosso caminho, no nosso peregrinar, também nos encontramos em tantos momentos com a experiência da tentação. Mas o Evangelho se inicia dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Jesus tinha recebido o Espírito. Jesus se submete àquele rito penitencial de João Batista e diz o texto evangélico que o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus. Jesus foi ungido com o Espírito. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Agora, ungido pelo Espírito, Jesus é conduzido pelo Espírito. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. É o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que é guiado pelo Espírito, é conduzido pelo Espírito. Amados e amadas de Deus, este é um elemento central, é um elemento importante, é um elemento fundamental no ministério de Jesus. Jesus é guiado pelo Espírito, é o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que recebe o Espírito, o Filho de Deus que é conduzido pelo Espírito. Deixar-se conduzir pelo Espírito. Jesus é conduzido pelo Espírito. O cristão, o homem e a mulher de fé, deve ser aquela que se deixa conduzir pelo Espírito, que se deixa guiar pelo Espírito. Jesus é conduzido pelo Espírito. Jesus é guiado pelo Espírito. E o que acontece ali no deserto? Diz o texto do Evangelho: ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias
40 dias relembra os 40 anos de Israel no deserto. Relembra a caminhada de Elias rumo ao Monte Horebe. 40 é um número forte para o povo judaico. 40 é também um número forte para Jesus. Relembra que Jesus é solidário com seu povo. Jesus é um judeu e é solidário com a caminhada e a história do seu povo. Israel foi tentado no deserto e sucumbiu também diante da tentação, recebeu a lei, mas o deserto foi o momento de viver com força a experiência de Deus, mas foi também o momento da tentação. Jesus é solidário com o seu povo, também no deserto é tentado. Elias também, de certa forma, é tentado, dorme e parece estar desfalecido, e é preciso que o Senhor venha ao seu socorro e lhe dê o alimento. E comendo, Elias agora pode caminhar até o monte de Deus. Jesus é solidário com a história do seu povo. Esses 40 dias aqui relembram a história de Israel. E quais são as tentações? Então o diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. É o messianismo fácil, amados e amadas de Deus. É abusar dos seus poderes messiânicos. Jesus é o Messias. Se você é filho de Deus, então manda que essas pedras se mudem, que esta pedra se mude em pão. Você não está com fome? E Jesus responde o quê? Citando a Escritura. Não só de pão vive o homem. Jesus não dialoga com o diabo. Papa Francisco diz isso com força, que com o diabo não se dialoga. Jesus responde ao inimigo citando a Escritura. Não só de pão vive o homem. O homem vive muito mais do que de pão. O pão é fundamental para a vida, mas o homem vive de muito mais. O homem vive de Deus. O homem vive principalmente da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem. As tentações continuam. O diabo levou então Jesus para o alto, mostrou-lhe todos os reinos, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. É a tentação do poder, é a tentação do messianismo poderoso, é a tentação do poder aqui. Todos os reinos da terra e tudo isso será teu se prostrado me adorares. E qual é a resposta de Jesus? A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A tentação da idolatria, e da idolatria aqui do poder. E Jesus mostra quem é absoluto, quem é aquele que o homem deve adorar, quem é aquele que o ser humano deve adorar. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Só se adora a Deus, só se serve a Deus. Tentação da idolatria, do poder. Jesus mostra que só adora a Deus, só se serve a Deus. E a terceira tentação, então, diz: depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Tentação do Messias espetacular, do messianismo espetacular. Imaginem, Jesus que se lança da parte mais alta do templo. Imaginem a cena, mas Jesus mostra que este não é o seu messianismo, ele é o messianismo, seu messianismo é o messianismo do servo, ele é o Messias servidor. É muito interessante esta terceira tentação em Jerusalém. Jerusalém será o lugar da provação. Jerusalém não será o lugar para Jesus do messianismo espetacular, mas será o lugar da provação extrema, da provação até a morte e morte de cruz. O diabo quer que Jesus em Jerusalém manifeste um messianismo de glória, o messianismo espetacular em Jerusalém, o messianismo de Jesus, mas principalmente será manifestado ali em Jerusalém na sua morte, é o messianismo do servo, é o messianismo que deve doar, é o Messias que deve doar
a sua vida por amor, mas doar a sua vida por amor na extrema humilhação. Será exatamente o oposto daquilo que o diabo propõe a Jesus. Tanto que Jesus combate essa terceira tentação dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. E o texto do Evangelho termina dizendo: o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Isto aqui não é um elemento marginal no texto. Qual é o tempo oportuno? O tempo oportuno é a cruz. O tempo oportuno é a cruz, é o momento onde Jesus será tentado também, mas Jesus é o servo obediente que se entregará à morte em obediência à vontade do Pai. Relembremos bem o Getsemane, onde Jesus diz que seja feita a tua vontade, não a minha, e assume a vontade do Pai. Amados e amadas de Deus, contemplemos a tentação de Jesus, as tentações de Jesus. E percebamos também que as tentações fazem parte da vida do cristão, fazem parte da nossa vida. Jesus, conduzido pelo Espírito, venceu as tentações. O cristão também, conduzido pelo Espírito, ele vai vencendo as tentações da vida do dia a dia, ele vai seguindo Jesus com beleza, ele vai seguindo Jesus num caminho de obediência à palavra de Deus, de obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, de fidelidade a Jesus Cristo. Celebremos com beleza esse primeiro domingo da Quaresma, e que a Quaresma seja verdadeiramente para nós um tempo forte de conversão, que a Quaresma seja verdadeiramente para nós um tempo forte de voltar o nosso coração para o Senhor, um tempo forte de adesão ao Senhor, um tempo forte de como peregrinos, a imagem do peregrino. Nós somos peregrinos, e nesse nosso peregrinar, a tentação bate à nossa porta em tantos momentos. Que, conduzidos pelo Espírito, nós possamos, a exemplo de Jesus, vencer as tentações. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.